É até difícil desmentir essas coisas, porque parece que saiu de um livro de ficção científica, de tão descolado da realidade. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. O Lorival cita uma reviravolta do Trump em relação ao Brasil. Eu me pergunto, que reviravolta foi essa? Se nada do que foi imposto ao país ou aos indivíduos, participantes e habilitadores do regime mudou. Pior que isso, ele diz que o Trump abandonou o Bolsonaro porque ele tem repulsa a ver o seu nome associado a perdedores. Cara, é até difícil desmentir essas coisas, porque parece que saiu de um livro de ficção científica, de tão descolado da realidade. Ô, Lorival, deixa eu te falar um negócio. O Trump também perdeu a reeleição para o candidato do sistema. Ele também perdeu a luta nos tribunais e nas ações contestando os resultados eleitorais de 2020. Ele também foi perseguido pelo Poder Judiciário por questionar a validade das eleições. Ele também passou por tudo isso. Acreditar que ele se afastaria do Bolsonaro por essas coisas, eu não sei como é que pode tratar de Estados Unidos sem saber disso. É tão básico. É tão básico. Um tal de Álvaro Costa e Silva, tem um sobrenome bacana, mas não sei quem é, um ilustre desconhecido, também escreveu um artigo, sei lá o que, para a Folha de São Paulo, dizendo assim: Trump considera Bolsonaro um loser e investe em Lula. Esse é o wishful thinking que eu falo tanto no programa. Volto a dizer, o Brasil queria fim das tarifas e fim das sanções. O Lula não conseguiu nenhum nem outro. 100% do que o governo Lula queria foi negado até agora para os Estados Unidos. Mas ainda assim, a imprensa militante dolosamente tenta vender a história como algo positivo. No início de tudo, o Lula não queria nem conversar com o Trump. Lembrem-se disso. Agora há pouco, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais do que 3 meses de idade, o Lula não queria conversar com o Trump. Há 2 meses as manchetes eram assim. Em discurso duro, Lula diz que não ligará para Trump porque o presidente dos Estados Unidos não quer negociar. Mas Lula vai lá, vejam que loucura. Esse mesmo Lula está sentado no colinho do Trump, feliz da vida porque ele tirou uma foto com o Trump. Eles foram para Washington DC na semana retrasada, acharam que iam convencer o Marco Rubio. Não conseguiram. Só conseguiram uma nova reunião com o Trump. A vitória é de quem? A vitória é do Trump, porra. A vitória é do Trump. Mas é difícil. Eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Não há uma única vitória do Lula. Exceto a conquista da narrativa na grande mídia. Seguida, vejam vocês, seguida por muita gente idiota na direita. Seguida por muita gente idiota na direita. E sai aquele negócio, não, vai sair um negócio. O Trump dá uma declaração pós-reunião. Vejam a declaração do Trump. Happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know, please? O Trump não é o Lula. Queria dizer que não é o Lula que é vigoroso, é o clone. Não tem essa história na internet. Acho que não é o Lula, que o Lula tinha morrido no hospital no início do mandato. As pessoas acreditam nessas coisas na internet. Eu não vou nem brincar com isso, porque tem gente que acredita nisso mesmo. Eu me lembro de muita gente tentando me convencer, assim, com todo vigor, de que o Lula estava morrendo e que no Sírio-Libanês, que era um clone dele que estava fazendo campanha política. Então o clone, eu falo, mas caramba, o clone é clone mesmo, porque mentiroso, estelionatário, ladrão,
bêbado, só fala cagada. Eu falo, porra, clonaram assim na risca, né? Na perfeição. Então o clone do Lula comemorou 80 anos e o Trump fala com todas as letras o que a imprensa militante não fala. O que diz o Trump? A reunião foi muito boa pro próprio Trump, mas vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho certeza que a gente vai chegar num acordo. Vamos ver. Então o que tem no final da história? O que tem no final da história é uma foto. O que saiu da reunião foram novas reuniões e uma foto. Tem um vídeo do Otávio Guedes sobre isso que eu acho cômico. Esse dá para colocar, Bruno. Bruno, bota o vídeo do Otávio. Imagem, ainda mais em tempos de rede social. E o Lula já conseguiu o que queria. Foi o grande êxito do Lula, essa fotografia com o Trump. Então, se daqui adiante, se isso não vai render nada, se a tarifa for de 50 para 100 ou cair a tarifa, o Lula já tem um ganho. Então, do campo político, a vitória ao Lula com essa imagem já está garantida. Agora, a negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem, ele conseguiu. Cara, isso é sério, isso tá na televisão, velho. O Otávio fez esse comentário. Foto apertando a mão, que é a coisa mais comum da diplomacia. Essa é a vitória. O Eduardo Bolsonaro até postou essa foto nos stories dele. Ah, não, ô João, o Eduardo tirou isso do meu X. Só pra você saber, você tá vendo mais o Eduardo Bolsonaro do que eu. Ele tirou do meu X. Trump apertando a mão do Kim Jong-un, do Vladimir Putin, do Xi Jinping. Agora, aí você vê, o Kim Jong-un, o Trump colocou no lugar dele de maneira que ninguém nunca mais nem ouviu falar do sujeito. O Putin está enfrentando sanções enormes dos Estados Unidos. E o Xi Jinping está tendo que lidar agora numa briga com uma tarifa que chegou a 150%, agora está em 100%, ninguém sabe mais, em produtos chineses. Mas fiquem tranquilos, porque agora a grande vitória é o Lula apertando a mão do Trump, que resolveu o problema magicamente. O cara limpa o chão com a sua cara, depois tira uma foto com você e te deseja um feliz aniversário. Daí você acha que ele é seu amigo por causa disso. Então os Estados Unidos o que conseguem? Tarifas, sanções, e o Lula o que consegue? Uma foto e feliz aniversário. E eu não sei como é que essa foto pode ser considerada uma vitória, eu juro pra você. Assim, devia até ter botado no programa hoje, eu tenho algumas fotos muito parecidas com o Trump. Algumas fotos muito parecidas com o Trump. E eu tenho algumas que estão até aqui atrás do meu estúdio. Eu tenho alegria por essas fotos. Por quê? Porque eu sou enorme admirador do Donald Trump. Então eu tenho alegria de tirar foto com o Donald Trump. Já era admirador dele na época em que ele era empreendedor imobiliário, e eu também. E tenho enorme admiração dele como presidente. Então eu tenho alegria de tirar foto com o Trump. Agora, digamos que eu considerasse que o Donald Trump era a nova face do nazismo. Tirar uma foto com ele seria uma vitória para mim? Chegar com o Pires na mão para negociar com ele seria uma vitória para mim? Se fosse o Bolsonaro, por exemplo, tirando uma foto com o Trump, dava para dizer que era uma vitória. Mas no caso do Lula, tirar uma foto com o Trump que ele teve que ir atrás para negociar é simplesmente uma derrota sofrida. Para o homem que estava dizendo que não ia conversar com o Trump, está tendo que ir lá aceitar as exigências e sorrir apertando a mão do homem que ele chamou de nazista. É o duplo pensar orwelliano. A capacidade de acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Então você está ali vendo o que aconteceu, vendo que o Lula não conseguiu nada, vendo que os pedidos dele foram negados, mas ao mesmo tempo você se defende dizendo que saiu vitorioso. Acreditem se quiser, e eu reputo ela honestidade jornalística, pelo menos, a Malu Gaspar. A Malu Gaspar foi na Globo News e reconheceu ao vivo que não saiu nada de relevante dessa reunião.
Bota o vídeo aí pra gente, Bruno. Que estavam lá e para outras lideranças empresariais, e foi com elas que eu falei, e esse pessoal está muito, se por um lado, otimista, porque, afinal de contas, ainda é um avanço, as negociações estão andando, estavam lá o Scott Bessent, o secretário do Tesouro, estava o Jameson Greer, que é do escritório comercial da Casa Branca, estava o Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado. Por outro lado, o pessoal está achando muito lento ainda esperavam que já tivesse algum anúncio já nesse momento. Você vê que o próprio Trump diz, olha, vamos ver o que vai acontecer. Mas a interpretação geral, de pessoas que estão acompanhando isso muito mais de perto, é de que há uma vontade de fechar negócio, mas é preciso ter paciência, porque, como até acho que a Candice falou, o Trump saiu dali para negociar tarifas com o Japão, com a Coreia do Norte, e depois ainda, quarta-feira, vai para a China. Então são pontos de negociação, países para ele, muito mais relevantes no momento. Sem contar que ele ainda tem, na América Latina, preocupação com a Venezuela e com a Colômbia, que também são países onde há muito mais conflito. Então, a verdade é que a agenda do Trump tem muitos outros pontos bastante relevantes, embora ele esteja demonstrando alguma boa vontade com o Brasil, não é a prioridade dele. E aí é que vem, né, Andréia? Não está dando sinalização concreta, os bolsonaristas aproveitam e falam, não tem sinal concreto. A gente aproveita e fala, não tem sinal concreto, porque não tem sinal concreto. Porque, de fato, não há sinal concreto. Eu digo a vocês, todas as pessoas com as quais eu conversei no governo americano falam, olha, abriu-se uma negociação aqui sobre tarifas, nem se discute a ideia de sanções, acho que a gente ainda vai falar mais sobre isso, nem se discute sanções, que é o que interessa a gente, né? Que interessa ao nosso trabalho. Sanções. O que Eduardo Bolsonaro e eu nos propusemos a fazer aqui nos Estados Unidos? Buscar sanções. Você que assiste o Paulo Figueiredo Show sabe. Algum de nós buscou tarifa em qualquer momento? Jamais. Presidente Trump, eu te contei a história aqui. Contei a história também no Metrópolis, contei a história no Inteligência Limitada, contei a história em tudo que é lugar. Donald Trump decidiu pelas tarifas, foi uma decisão unilateral dele, e nós apoiamos. Até por gratidão. Porque você imagina se ele tivesse anunciado um troço e a gente se tivesse colocado contra algo que ele anunciou para nos ajudar. Então, se Trump, que anunciou as tarifas, quiser retirar as tarifas, retirou. Agora, sanções seria um problema pra gente. Seria uma reversão, um revés, que, se acontecer, nós vamos continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Já vou falar sobre isso também. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.